Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula da terceira semana. Hoje estarei apresentando para vocês como colocar alguns efeitos no cenário, para que quando o jogador acertar alguma pergunta, a gente vai fazer com que algumas luzes do cenário elas pisquem. E a gente também vai fazer com que o personagem acabe perguntando o nome do jogador. Assim a gente vai poder salvar esse nome em alguma variável e a gente vai poder melhorar as mensagens que o gatinho acaba falando para a gente. Bom, mas antes vamos ver como é que o nosso jogo está funcionando até agora. Vamos clicar na bandeirinha verde para inicializar e apertar a barra de espaço para fazer a roleta girar. E quando ela parar, ele vai fazer umas perguntas e agora a gente vai responder. Elefantes são nativos do Brasil? Eu tinha colocado aqui, olha só, seguindo a mesma linha, a resposta é não. E a gente vai colocar aqui não. Olha só, ele falou parabéns, eu acertei, agora vamos rodá-la de novo. Perceba agora que quando eu rodar, ele vai perguntar quantos lados tem um círculo. Eu posso informar que tem 0. Ele ainda vai nos retornar que a resposta foi certa. Beleza. Agora nós vamos rodar novamente a roleta. Quem descobriu o Brasil? A resposta é Pedro Álvares de Cabral. Perceba que esta resposta que eu coloquei aqui é a mesma resposta que está na lista de respostas. Porém, quando eu apertar Enter, ele vai falar que eu errei. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente está apagando uma linha da lista de perguntas e a gente não está apagando essa mesma linha da lista de respostas. Então essa lista cada vez fica menor e essa aqui ela continua com o mesmo tamanho. E quando eu vou acessar a pergunta, esta pergunta ela não vai estar mais alinhada com a sua resposta. Então, para solucionar esse problema, a gente vai ter que duplicar esta função e a gente vai ter que mandar apagar também a pergunta das listas de respostas. E agora sim, agora o nosso código está correto. Bom, eu vou parar o jogo aqui e agora vamos continuar com a nossa animação do jogo. Então eu havia dito que quando o jogador acertar, ele deverá fazer com que as luzes do cenário elas pisquem. Então lá dentro do bloco, se a resposta for igual à pergunta, isso quer dizer que ele acabou acertando. Então eu vou colocar aqui um evento para que ele mande uma mensagem para o palco, fazer com que o palco acabe piscando. Então eu vou selecionar esta função envie fazer pergunta a todos e espere. Eu irei colocar uma nova mensagem, piscar. Ok, agora eu vou selecionar lá na sprite do palco e vou colocar algumas funções. Então quando eu receber a função piscar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o cenário ele fique piscando. Então, eu vou lá no bloco de aparência e vou colocar adicione o efeito de cor 25. Eu vou deixar essas configurações aqui. Entretanto, olha só, isso aqui ele só executa uma vez. Se eu acabar executando isso muito rápido, isso nos dá a impressão de que as luzes estão piscando. Então, para isso, eu irei colocar uma função que seria repita 10 vezes. O que o repita 10 vezes vai fazer? Ele vai acabar repetindo 10 vezes esse mudar a cor. Olha só, quando eu acabar executando, olha só, ele acabou trocando as cores aqui. Entretanto, as cores, depois que esse bloco é executado, as cores ainda ficam erradas, né? Essas daqui não são as cores originais do cenário. Então, lá dentro do bloco de aparências, existe uma função apague os efeitos gráficos. Eu vou colocar aqui fora deste outro bloco. Então, ele vai executar, vai trocar as luzes e depois ele vai desligar, né, todas essas luzes. Então, agora, vamos ver como é que está a execução. Olha só, ele acabou executando e no final ele acabou voltando para a mesma configuração do cenário. Bom, e como eu havia dito que a gente tinha que fazer também, o gatinho acaba perguntando qual é o nome do jogador, a gente vai lá na sprite do gato e iremos dentro do bloco de eventos e selecionar a função quando o jogo começar. Então, quando o jogo começar, eu quero que o gatinho acabe perguntando para o jogador qual é seu nome. Então eu vou lá dentro do bloco de sensores e vou selecionar a função pergunte. Eu vou trocar esta mensagem porque ela está em inglês e vou colocar uma mensagem em português. Qual é o seu nome? Bom, a resposta que o jogador der, ela vai ficar gravada dentro desta variável respostas no bloco de sensores. Entretanto, eu quero que essa resposta passe por uma variável. Então eu vou criar uma variável chamada nome e eu vou selecionar
esta função mude nome para 0, que no caso de lugar de 0, eu irei colocar o valor da resposta. Então, ele vai alterar a variável nome para o mesmo valor que a resposta tem. Quer dizer, ela vai receber o nome do jogador. Então, agora, a nossa variável nome está guardando o nome do jogador. Bom, então a gente pode começar a brincar com as frases que o gatinho pode falar. Agora eu vou lá dentro do bloco de operadores e vou colocar esta função, junte alguma coisa com alguma coisa. Esta função, ela permite unir as palavras. Então, se uma palavra tiver aqui e a outra aqui, quando o gatinho for falar, ele vai falar as duas juntas. Então, eu vou colocar aqui, nossa, que nome legal, vamos jogar um jogo? E vou colocar no lugar desta última palavra a variável nome do jogador. Então, ele vai falar assim, nossa, aquele nome legal, vamos jogar algum jogo? O nome do fulano. E agora nós precisamos colocar esta função dentro de algum bloco. Então lá na aparência eu vou selecionar a função diga, só que em vez desta mensagem eu vou colocar essa. Então a nossa função ficou mais ou menos assim. Quando o jogo inicializar, pergunte qual é seu nome, depois que o jogador entrar com o seu nome, e ele vai acabar falando, nossa, que nome legal, vamos jogar um jogo. Aí depois eu vou colocar mais um bloco aqui informando, aperte espaço para começar. E eu também vou alterar estes valores aqui, para que as mensagens do gatinho eles permaneçam mais tempo na tela. Então eu vou trocar o valor de 2 para 3 segundos, tanto em cima quanto aqui embaixo. Bom, agora a gente pode começar a testar o nosso jogo. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde. Olha só, ele perguntou para mim qual é o meu nome. Eu vou falar para ele, me chamo Renan. Olha só, ele falou, nossa, que nome legal, vamos jogar um jogo, Renan. Aperte espaço para começar. Bom, vou apertar o espaço e a primeira pergunta que vem é quantos lados tem um círculo? A resposta correta é 0. Olha só, coloquei 0, ele falou parabéns, você acertou. E só depois que entrou as luzes do cenário. Bom, eu vou parar o jogo e vou tentar arrumar isso, né? Porque fica feio. Seria bonito as luzes ficar piscando enquanto ele estiver falando parabéns, você acertou. Para isso, basta a gente começar trocando esta função. Envie piscar a todos e espere. É esse espere que é o problema. Ele vai mandar e vai esperar a execução finalizar. Então eu vou trocar esse tipo de mensagem para, dentro do bloco de eventos, a mensagem apenas envie a todos. Eu vou trocar aqui, em vez de fazer perguntas, eu irei colocar piscar. Bom, eu vou parar aqui que acabou executando. E vou colocar apenas piscar. E vou colocar ela aqui em cima antes de tudo. E vou apagar esta outra função. Agora sim, clicando novamente na bandeirinha verde, vamos ver como é que o nosso jogo está funcionando. Vou colocar meu nome. Olha, falou que nome legal. Vamos começar um jogo, Renan. Aperte espaço para começar. Bom, eu vou apertar espaço. E elefantes nativos do Brasil, a resposta é não. Olha lá, agora sim, agora está bem sincronizado. Agora vamos apertar espaço novamente. Ele vai nos aparecer outra pergunta. Quem descobriu o Brasil? Vou colocar Pedro Álvares Cabral. Olha lá, parabéns, você acertou outra pergunta. Novamente, eu aperto a barra de espaço para selecionar outra pergunta. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? A resposta são índios. Olha lá, mais uma vez, mostrou. Agora eu vou mostrar uma situação onde eu vou errar a pergunta. Então, quantos lados tem um círculo? Eu vou colocar 2. Olha lá, falou, essa não, você errou. Novamente, eu vou apertar espaço para selecionar outra pergunta. Qual país africano é famoso por suas pirâmides? A resposta é Egito. Olha lá, eu acertei novamente. E perceba que as perguntas que já foram realizadas, elas não se repetem mais, graças a essas duas funções, que a gente está limpando essas perguntas quando eu já respondo elas corretamente. Então, qual é o nome de uma porção de terra cercada por água? A resposta correta é ilha. Olha lá, eu acertei novamente. E agora vamos apertar a barra de espaço novamente. Quantos lados tem um círculo? Se não me engano, acho que esta era a última pergunta que faltava. A resposta é 0. Parabéns, você acertou. Olha lá, agora eu vou apertar a barra de espaço de novo. Parabéns, você terminou o jogo. Olha lá. Bom, e era isso que tinha para mostrar para vocês nessa semana. Até a próxima semana, pessoal.